De volta com o nosso Bom e Van, no oferecimento da TAM Viagens, quando você quiser viajar, agora que vai começar o período de férias escolar, logo vem em dezembro, é bom você já antecipar sua viagem, fazer a sua programação através da TAM Viagens em Florianópolis, na cidade de Criciúma e também na cidade de Chapecó. Hoje estamos recebendo Henrique Bernold. Henrique, tem ao seu lado algo que eu acho muito bacana, que é algo que protege como piloto, é aquilo que mais pode se dizer, né, que mais está exposto dentro de um carro de Fórmula 1, porque vocês ficam dentro de cockpit naquela célula de proteção. A única coisa que pode dar de errado é a cabeça, que foi no caso, inclusive, foi o que acabou acontecendo no caso Ayrton Senna. Esse seu capacete, o que ele tem que um capacete normal não tem? Bom, esse capacete ele é um capacete feito homologado para a Fórmula 1. Uhum. Ele, inclusive, atrás ele vem um selo da FIA, né? Ele tem que ter esse selo aqui da FIA. Uhum. O capacete é de fibra de carbono, homologado pela FIA para a Fórmula 1. Os dois pezinhos que aqui são seus dois filhos? Eu fiz na época que nasceu minha primeira filha. Uhum. Na época que fui na Fórmula Indy, eu botei os pezinhos dela assim para simbolizar, não é exatamente como é o pé dela. Ele tem a entrada de ar, porque a Fórmula Indy, por exemplo, é uma característica de corridas no verão que é muito quente, né? Sim, mas a Fórmula 1 também. É quente, mas no carro que eu corro é bem mais quente do que um Fórmula Indy ou que um Fórmula 1, porque é um carro fechado, então a temperatura dentro chega a 55, 60 graus. Quantos litros de você perde por... geralmente? Eu acho que você perde muita água, não é que você perde quilos, não é que vai ficar mais magro, né? Uhum. 2 dias depois já está com o peso normal. Mas eu acho que chega a uns 2 quilos você deve perder em 1 hora. Esse biquinho na frente é para entrar o líquido? Aqui você engata a mangueira para tomar água. E é água realmente que você toma ou toma isotônico, alguma coisa? Eu misturo um pouco de isotônico para E aí ele fica quente para beber ou você coloca gelo? Fica quente. Sai gelado, mas no meio da corrida já parece um chá. Mas pelo menos ajuda a sentir a água na boca, a boca não fica seca pelo menos. Uhum. Aqui dentro tem um microfone, que é para eu falar com o rádio. O fone de ouvido? O fone de ouvido é pessoal, ele fica no meu corpo, ele é feito sob medida para minha orelha. Uhum. E é isso aí, se você corre num carro de Fórmula, essas entradas de ar são para refrigerar um pouco a cabeça, já no de turismo o ar dentro já está tão quente que se andar fechado ou aberto não muda, porque o ar dentro do carro está muito quente, então para você ter uma noção, esse capacete, se a pessoa for um capacete da Arai, se for comprar para alta performance numa loja, ele custa em torno de 5.000 euros. Essa foi uma mudança que a FIA exige nos últimos 3 anos. O capacete tem que ser de fibra de carbono, então por isso que ele é tão caro. Por que depois do Fittipaldi, do Senna, do Piquet, o Brasil hoje ainda enfrenta uma grande dificuldade de formar um campeão? Qual é a resposta de uma questão tão complexa como essa? Depende, a carreira de um piloto na Fórmula 1 é traçada muito em qual equipe ele entra. Se você entrar numa equipe boa, você provavelmente vai ter chance de sucesso mais rápido e você vai conseguir se manter lá mais tempo. Então, mas aí, na nossa cabeça, vem a história do Felipe Massa, de ele estar defendendo a Ferrari, que é uma equipe que sempre andou de ponta, e não conseguir nunca aquela briga pelo título. Sim, mas aí o problema é que... Ainda dentro da equipe, ainda você pode se tornar o segundo piloto, que dificulta muito. Isso não só dentro de uma Ferrari, em qualquer equipe, se você não ganhar do seu companheiro de equipe, você automaticamente vai virar o segundo piloto. O que representa ser o segundo piloto para uma equipe de automobilismo? Ainda bem que na minha época da Fórmula 1 eu não era o segundo piloto. O problema da minha equipe foi que faliu, mas eu era o primeiro piloto da minha equipe. Ser o segundo piloto, digamos, eu acho que numa equipe como a Ferrari, eu acho que não deve ter muita diferença. É difícil falar de fora, porque é uma equipe que tem dinheiro, pode dar 2 carros iguais o ano inteiro a 2 pilotos. Já você ser o segundo piloto de uma equipe pequena, por exemplo, a minha equipe, às vezes, vinha uma asa da frente nova, que era 3 décimos mais rápidos. Tipo, uma diferença para o leigo é pouca, mas para quem corre é muita coisa. Então, chegava uma asa. Ia para o primeiro piloto. Uma asa dessa, mais ou menos, deve custar quanto, para a gente ter uma noção? Uns $200 mil. Uns 200 mil, uma asa daquela, que para bater e virar poeira... se você encostar no lado, ela voa, que você vê ela voa, parece papel. Você sente ou sentiu
que quando batia o carro ou via que um companheiro batia e a equipe ela te olha diferente? Na Fórmula 1 não... Existem batidas e batidas, sim, claro. Tem batida. Na Fórmula 1 eu corri por equipe pequena, que foi a Erros, a equipe que eu corri, mas eu fui piloto de teste da BR, da Honda, por 3 anos, que era uma equipe muito grande. Tipo, uma equipe tinha, se somasse todos os envolvidos no projeto, eram mais de 1000 pessoas para fazer 2 carros. Então é uma equipe, um orçamento equivalente a, na época, uns 600 milhões de dólares no ano. Então se você batesse um carro não tinha problema nenhum, financeiramente. Tinha um problema porque, por ser uma equipe tão boa, os mecânicos tinham que deixar o carro perfeito para o dia seguinte. Então eles olhavam meio torto, porque eles iam ter que ficar até as 3, 4 da manhã trabalhando. E lá na Fórmula 1 não tem isso. O piloto bateu e precisar virar à noite para... A equipe não pode parar porque o mecânico não quer trabalhar. É muito dinheiro só para estar treinando ali. São 90 pessoas que vão para um treino, então o carro não pode ficar parado. Então eles têm que trabalhar. Você sente saudade desse circo, dessa movimentação? Sim. Eu acho que o meu sonho era ser campeão mundial de Fórmula 1. Não consegui ser, eu cheguei quase lá, fui piloto de Fórmula 1. Mas eu sinto saudades, é lógico que eu queria ter tido uma carreira mais longa na Fórmula 1. Eu tive uma carreira que dá para se orgulhar, que muitos poucos brasileiros e muitos poucos pilotos do mundo inteiro teve, mas eu sinto falta, sim. Eu trocaria o meu GT por Fórmula 1 a qualquer momento, sem pensar. Hoje no nosso Bom Vivante estamos conversando com o Henrique Bernoldi, piloto, já esteve no circo da Fórmula 1, na IndyCar dos Estados Unidos. Quem é mais apaixonado, o europeu pela Fórmula 1 ou o americano pela Fórmula Indy? O europeu pela Fórmula 1. O americano é muito mais pela NASCAR. Pela NASCAR e por corrida em oval. Você chegou a fazer a Indianápolis? Corri com a Indianápolis, eu fui o estreante do ano, com a melhor colocação no fim da corrida. Eu cheguei em 13º, mas a equipe que eu corri era bem ruim. Era o primeiro ano da minha equipe também, era o primeiro ano que os engenheiros da equipe faziam um carro para oval, então realmente foi difícil, mas o americano ele é muito fanático NASCAR e oval. Já a corrida em circuito misto e de monoposto ele não se liga muito não. Quando a corrida então da Fórmula Indy é no Canadá, em circuito de rua, então ele não tem... Não, daí muda, porque o canadense tem a cultura da Fórmula 1. Mas aí não reflete no país, nos Estados Unidos? Geralmente não tem muito espaço na mídia não. No ano que eu corri de Fórmula Indy, foi em 2008, eu me lembro, eu nunca tinha feito isso antes. Eu corri teve uma época do ano, no meio do ano eu corri 8 fins de semana seguidos. Lá você se movimentava através de jato, através de avião comum? Como é que é a rotina? Não, avião comum. Porque 8 fins de semana seguidos, por quê? E por que o campeonato, eu perguntava, por que o campeonato acaba na segunda semana de setembro? Porque depois começa o futebol americano e a gente não tem mais espaço na mídia. Então tinha que fazer as 18 corridas até começo de setembro. Então a gente fazia uma maratona, uma corrida seguida da outra, às vezes você batia no oval, que dói bastante, você fica todo quebrado e 5 dias depois você tinha que estar guiando em outro oval, todo quebrado, todo doído. E é uma coisa que é fora do padrão do corpo, da ergonomia do corpo, porque você no circuito oval você faz muito mais pressão de um lado do corpo do que do outro. Sim, a força G fica o tempo inteiro para um lado, várias vezes você desce do carro, você está tonto quando você fica em pé, tem que dar se apoiar um pouco, senão, sabe, trança as pernas, mas você está teoricamente quase com o corpo todo apoiado, tem um apoio na cabeça, que acho que nenhum halterofilista consegue segurar a 5 Gs o pescoço por 3 horas, que é uma corrida de Indianápolis, ou 2 horas, que é uma corrida em um Você vai incentivar os seus filhos a ser pilotos também? Incentivar eu não vou, porque é um caminho tão longo para chegar. Eu me lembro de onde eu saí do kart para chegar onde eu cheguei na Fórmula 1. Na Fórmula 1 é um caminho tão longo que tem muita coisa que pode dar errada, muito dinheiro a ser gasto. Você muitas vezes é um esporte em equipe, então não depende só de você, pode realmente se tornar uma coisa muito frustrante e além de ser perigosa e requer muita dedicação. Hoje em dia eu acho que um dos grandes problemas que você mencionou do brasileiro, por que não consegue ganhar? Porque é um esporte realmente que você tem que estar disposto a fazer aquilo acima de qualquer coisa. Você... que eu diga.
Você tem que estar lá, sabe? Tipo, eu acho que no meu caso, ou nos pilotos da minha geração, que foram ou antes da minha geração, que foram os pilotos mais bem-sucedidos no Brasil, a gente ia para lá, a gente tinha uma vida ruim. Porque não tinha internet, não tinha... imagina ter um carro bom, não existia. Os primeiros 2 anos eu andava de bicicleta, lá no frio, estava 10 graus abaixo de zero, eu tinha que andar de bicicleta se eu quisesse me locomover. Então, o dia que eu ia para a pista, era, digamos, o dia mais legal da semana. Então, eu me concentrava, eu esperava chegar na pista. Agora você chega lá, por ser um esporte tão caro, às vezes, muitos pilotos com patrocínios ou pilotos que têm dinheiro que vão para lá. Daí o piloto não quer ficar... Daí o piloto já chega lá, ele tem um carrão. Ele mora num apartamentão. Ele sai na balada toda noite. O dia dele ir para a pista é o dia mais chato da semana. A dedicação é outra. Então, o jeito que ele vai encarar isso é diferente. Para mim, ou eu estava lá, ou eu dava tudo, ou eu voltava, eu ia estudar em Curitiba. Então era melhor eu estar lá. Já vamos falar da cidade. A Logue é uma empresa genuinamente catarinense, com seus óculos maravilhosos, e agora está chegando o verão, é importante você mudar as suas lentes, procurar uma coleção nova da Logue que você encontra nas melhores óticas do Brasil. A nossa última pergunta. Você é um cara que nasceu em Curitiba, viveu muito tempo na Europa e casado há 5 anos com 2 filhos pequenos. Por que a escolha de Florianópolis e não Paris, Londres, Portugal, Miami? A escolha, na verdade, não foi minha. A minha esposa, a Luísa, ela é catarinense. Então, ela é de Jaraguá do Sul. E eu conheci ela em Florianópolis. Na época, eu morava na Inglaterra. Eu vim numa festa aqui em Florianópolis e acabei conhecendo ela. E a gente começou a namorar e foi tudo muito rápido, assim. A gente casou, teve filho, foi bem rápido, como quase tudo na minha vida foi bem rápido. E ela foi morar em Curitiba comigo. E ela não gostou muito de Curitiba, então ela falou, que tal a gente ver uma casa em Florianópolis? Eu falei, tá bom. Para dar certo, Florianópolis era a melhor escolha. Realmente para manter a esposa cuidando da filha em casa em Florianópolis era... E hoje é uma cidade que te comporta bem? É uma cidade muito boa para criar os filhos, é uma cidade muito boa. Eu tenho 2 filhos, a Maria Luísa que tem 5 anos, o Bernardo que vai fazer 3 agora, e a minha esposa está grávida do 3º filho. Então... eu acho que eu vou ficar bastante tempo aqui em Florianópolis, sabe? Tipo, o homem é rápido nas pistas e fora dela. Hoje a gente teve o prazer de conversar aqui no nosso estúdio, na Eviva Bertolini, com o Henrique Bernoldi. Ele que é piloto da GT1, já passou pela Fórmula 1, pela Fórmula Indy, pela Stock Car e é um dos grandes nomes do automobilismo mundial. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente volta domingo que vem, o nosso Bom Vivan, transmitido diretamente da Eviva Bertolini, sempre aos domingos, às 9h15 da noite na Record News e também diariamente no canal 20 da NET e na TV Primer da Via Max. Uma excelente semana, a gente se encontra domingo que vem. Tchau! Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentaram Bom Vivan, Ano 9, um oferecimento. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Jurerê Internacional. Mackenzie. Ettore Design, mais que um conceito, atitude. Unimed 40 anos. Nossa história tem muito de você.